Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula da disciplina de Estudos Geológico e Geotécnico do curso técnico de estradas do IFPI. Nessa videoaula nós vamos falar do procedimento que é empregado para a retirada de amostras de solo indeformada, como é que vocês podem ver aí na esquerda da imagem, envolvida com papel alumínio e fita. Tá? Vamos demonstrar como se faz esse tipo de trabalho. Então, o objetivo da aula, primeiro, é apresentar o processo de retirada dessas amostras indeformadas, que preservam a estrutura do solo, mostrando as etapas da coleta e os cuidados que se deve ter no processo de transporte desse material até o laboratório. E os objetivos, para que se faz esse tipo de coleta, que basicamente se pretende caracterizar o solo em suas características físicas, e determinar parâmetros de resistência desse solo. Então, seguindo adiante, nós temos primeiro que apresentar para os senhores a normatização. Então, a retirada de amostra do solo, ela é obtida, ela é orientada por meio desta norma, que é a norma 0294, para amostras indeformadas, e a 0394 para amostras deformadas. O objetivo dessa aula vai ser a 02, mas no material de apoio eu posto as duas amostras, tanto a 02 como a 03. E o objetivo dessa norma é auxiliar a gente a fazer o modo pelo qual se procede a coleta da amostra indeformada dos solos, certo? Esse é o objetivo dessa norma, a 0294 do antigo DR. Você pode obter ela nesse endereço eletrônico apresentado aqui, mas eu também já coloquei no material de apoio uma cópia dessa norma, tanto a 02 como a 03. Seguindo, nós temos agora aqui que elencar para vocês uma separação dos dois caminhos que a norma apresenta para você coletar essa amostra indeformada. A gente vai se ater a essa opção aqui, que é o bloco indeformado, que é a coleta da amostra esculpindo um pedaço do solo na forma de um bloco cúbico ou retangular, para ensaios em laboratório. Isso aqui é para pequenas profundidades, é esse que a gente vai trabalhar. Mas existe, prescrito pela norma, a coleta da amostra indeformada por meio do amostrador, que é um tubo, como vocês estão vendo aqui na imagem do lado, que ele é cravado a maiores profundidades para coletar amostras que vêm dentro deste tubo, certo? Então, este segundo não vai ser objeto de estudo no nosso trabalho desta aula, Nós vamos estudar esse aqui, o primeiro. E relembrando a vocês, para que serve as amostras indeformadas. Se vocês observarem aqui nessa figura do canto superior direito, você vai ver que essa amostra ela tenta preservar ao máximo a estrutura original do solo, a umidade original do solo, o esqueleto mineral dos agregados que compõem o solo. Então, essa é uma das utilidades, por isso que o nome é indeformada, ok? Então, você tem um pedaço do solo como se ele estivesse sendo olhado dentro do próprio solo, só que você vai levar para o laboratório. Mas lembrando a vocês que o uso aqui do amostrador Shield não vai ser empregado por nós, Aqui, à direita é um esquema com o detalhamento das peças do amostrador Shield. Continuando. Então, essa parte aqui do bloco indeformado é o que a gente vai tratar. E eu trouxe aqui só um esquema para vocês verem como é que se dá o emprego do amostrador. Quando as profundidades são mais elevadas, que não dá para você escavar e alcançar o solo,
manualmente, então você crava esse amostrador por meio de hastes, similar ao que a gente fazia lá no trado. Tá? Essas hastes são rosqueadas umas às outras até alcançar a profundidade alcançada, e aqui o tubo shield é cravado com cuidado para que o solo adentre dentro do tubo e ele possa ser retirado para sofrer ensaios. Embora a gente não vá falar desse método do shield, os cuidados que você tem quando vai retirar essa amostra serão os mesmos cuidados que a gente tem quando faz o método do bloco esculpido. Todos visando preservar a estrutura do solo e suas condições normais, como se estivesse no próprio meio ambiente. Então aqui nós temos algumas definições importantes, né? Relembrando a vocês que a amostra indeformada vai preservar a estrutura original do solo, principalmente umidade, esqueleto mineral. Tá? Ela é o solo, né? A amostra é o solo que mais está próximo da estrutura real lá da natureza. Por isso que você coleta ele em bloco, como mostrado nessa figura aqui de baixo. Então, e geralmente esses blocos eles têm umas arestas de 30 centímetros, certo? Isso é o que prescreve a norma do DNR, aliás, desculpe. Então aqui você tem uma ilustração desse bloco, né? E aqui é um esquema gráfico desse bloco. Então a aresta aqui, ó, essas arestazinhas, você vai ter 30 centímetros em geral nesse bloco. Esse é o material que se usa no ensaio, no procedimento, aliás, de coleta da amostra indeformada. Então você vai ter balde, corda, pá, picareta, muito disso é comum, vocês sabem, né? Facão, trena, metro. Mas a gente vai destacar aqui para vocês, ó, a parafina, tá? Que é aquecida no fogareiro, que é muito importante para preservar a umidade do solo no bloco que vai ser esculpido. A caixa de madeira, que é onde você vai coletar a amostra, que hoje também está se usando muito o PVC. Né? E a serragem, que se bota também para conter a umidade e para dar uma certa proteção mecânica da amostra durante o transporte dentro do caixote. Então, seguindo no nosso trabalho, a gente vai falar agora do processo de coleta da amostra. No caso, a amostra indeformada esculpida. Então, o primeiro passo, você vai escolher a região onde você vai coletar a sua amostra. Tá? Então, escolhida a região, você então usa o caixote para marcar um gabarito no solo, tá? E começa a escavar nas laterais, tá? Até atingir a profundidade necessária. E aí, o caixote vai ser encaixado à medida que você for esculpindo, tá? Para você ter o gabarito. Essa parte de esculpir e gerar a amostra indeformada, ela tem que ser feita com bastante cuidado para que você preserve, tá, a estrutura original do solo. Então, nada de golpes, né, intensos. Aqui é um trabalho praticamente de manual, bastante cuidadoso de esculpir com ferramentas mais finas, digamos assim. Tá? Nada de talhadeira e marreta aqui. Então, seguinte, uma vez que o bloco está completamente esculpido, você vai, então, envolver ele com um tecido, que aqui a gente botou esse gradeadozinho vermelho, para você representar o tecido, que é um tecido fibroso, tá? Que o pessoal chama de muri. Esse tecido é fibroso porque aquela parafina que a gente falou, ela foi aquecida num fogareiro e agora você vai pincelar ela em cima desse tecido, até fazer uma camada razoável da parafina. Lembrando que a parafina é o mesmo material usado em velas, tá? E aqui a grande função da parafina é que ela faz um isolamento para a umidade. Então, ela não vai deixar que a amostra perca a umidade, tanto no transporte como no manuseio. Então, quando
o laboratorista for usar a amostra, a umidade que você tinha nessa amostra no dia que ela foi coletada vai ser a mesma no dia que ele for utilizá-la. Então é muito importante aqui nesse momento você fazer um uso adequado dessa parafina com esse tecido fibroso, para garantir que a umidade vai ser preservada. Em seguida você coloca aqui, veja, o caixote é colocado, né, para envolver, né, o teu bloco esculpido, e aí você começa a escarificar no fundo dele, ó, com muito cuidado até juntar as duas partes e poder remover o caixote com o bloco interno, né, garantindo a preservação da estrutura deste solo. Muitas vezes essa escarificação pode ser feita com um fio de metal, um arame, que você vai serrilhando o fundo, né, do teu bloco, rasando pelo caixote. E aí aos poucos você vai retirando, né, esse contato do bloco com o solo original. A função do caixote aqui se dá no sentido de, quando você tirar essa parte de baixo, que você conseguir unir aqui as duas partes, então você consegue tombar com cuidado o caixote, tá, para a lateral do posto de escavação, e você já tem essa amostra dentro do caixote, ela não corre o risco de se desagregar, certo? Um quinto passo é você fechar o caixote, certo? Mas muitas vezes até de colocar o passo anterior, o pessoal, além de botar a parafina, às vezes bota papel, alumínio e fita, para preservar mais a umidade e a integridade do solo. Só depois é que bota o caixote e faz a etapa 4. E aqui nessa etapa 5, muitas vezes é colocado serragem entre o caixote e o bloco, né, da amostra, para que essa serragem ajude a preservar a umidade e a absorver os pequenos impactos mecânicos que decorrem do transporte dessa amostra, tá, até o laboratório. Embora sejam opcionais, é uma boa prática. Vamos falar agora das limitações desse método, certo? Esse método, ele só pode ser empregado a pequenas profundidades, tá? Esse método de esculpir o bloco. Tá? Se as profundidades forem maiores, aí é aquele que nós falamos anteriormente, que é a coleta de amostra indeformada usando um amostrador. Exemplo lá do amostrador Shield. Outra limitação é o lençol freático de água. Então, se você, na sua escavação do seu posto de visita, encontrar uma ocorrência de água, já inviabiliza esculpir esse bloco. Então, não dá para fazer a coleta. Outro ponto a ser destacado é se as paredes do teu poço de coleta, tá, poço de escavação, forem instáveis, não dá para retirar. Isso vai dificultar muito o processo de coletar amostra, que vai trazer insegurança, tá? E também a própria dificuldade de esculpir o solo, certo? É preciso que você tenha também cuidado, né? Cuidado na hora de você esculpir, modelar esse bloco, porque dependendo do tipo de solo que você está fazendo o processo de escultura, ele pode ser facilmente desagregado, tá? E aí você perde o processo de escultura desse solo. Então tem que ser feito, como eu falei anteriormente, com cuidado, com ferramentas mais delicadas, mais simples, é um processo bem manual. Requer perícia e paciência de quem está esculpindo. Outra coisa importante é a identificação da amostra, né? Toda amostra, depois de pronta, ela precisa ter pelo menos aí umas 2 etiquetas, tá? Onde nessas etiquetas você vai ter informações do nome da obra, local da obra, número da sondagem, tá? Do poço ou do cofre que foi coletado, a localização desse solo, o número da amostra, a profundidade de coleta. Todas essas informações são importantes porque o laboratorista vai usá-las para fazer o relatório técnico de análise das características do solo e dos ensaios de resistência.
Então, ele precisa referenciar aquelas informações lá no solo, e isso vai estar nessas etiquetas, sendo que uma etiqueta você coloca na parte exterior do caixote, e a outra etiqueta, a segunda via dela, você bota na parte interior, mas devidamente plastificada por causa da umidade, para que as informações não se perdam. Minimamente, ou seja, você precisa organizar o teu processo de coleta para que as amostras sejam identificadas e tenham seus parâmetros correlacionados com os locais corretos lá no solo. Senão você tem um trabalho enorme de coletar a amostra lá no solo, faz o processo de ensaio e caracterização desse solo no laboratório, mas depois não sabe usar essas informações porque não consegue associar os análises laboratoriais daquela amostra com o local no campo onde ela foi coletada. Então, isso é muito importante. Sobre o acondicionamento e transportes, algumas recomendações importantes, né? Além do que nós falamos da serragem, o acondicionamento geralmente já está indicado na própria caixa, certo? Na parte externa, tem que estar visível, indicando onde é a parte, para que lado vai estar para cima, tá? Dizendo que o material é frágil, que não deve ser submetido a calor, para que durante o transporte se mantenha, se preserve a integridade da estrutura do solo e a umidade dele, tá? Então, além de todos os cuidados durante esculpir o bloco, passar a parafina, revestir, isolar, colocar a caixa, colocar a serragem, fechar e vedar, você tem que identificar os cuidados para transporte na caixa, para que o manuseio até o laboratório se dê de maneira correta. E aqui nós trazemos uma aplicação prática do uso dessas informações. Então, o que é que nós temos aqui? É um trabalho no sentido de fazer o retaludamento de encostas. Muitas vezes você tem aqui uma encosta, esse pontilhado, que ela é instável, ou seja, ela pode sofrer um processo de deslizamento, né? Deslizamento por essa curvatura aqui, ó, essa parte de baixo. Então, para evitar que esse deslizamento ocorra e prejudique, por exemplo, edificações aqui na base ou propriamente rodovias, você tem que escavar esse solo e depois você vai recompor o talude na forma de uma escadaria que a gente costuma chamar de bermas, certo? Só que para fazer isso, você tem que conhecer os diversos horizontes de solo que você tem aqui, ó. Você tem um horizonte aqui, você tem outro aqui e outro aqui. Então, esses 4 horizontes de solo têm que ser conhecidos para que você tenha características destes solos e parâmetros de resistência, né, como plasticidade, liquidez, umidade, granulometria. Tudo isso é necessário para que você dimensione esse retaludamento, né, as larguras desses patamares, as alturas, as inclinações. Então, é preciso que você faça um processo de coleta de amostras indeformadas para poder, então, avaliar essas características técnicas e de resistência desse solo. No caso aqui, a coleta precisa ser feita no talude que é instável, que aqui a gente está indicando por essas numerações, ó. Aqui é no ponto 1, tá? Do horizonte desse solo, que é o 1. Você tem uma outra coleta de amostra indeformada por meio de bloco no ponto 2, que já é para esse segundo horizonte. Tem uma outra coleta de amostra indeformada para o ponto 3, que é também desse terceiro horizonte. E observe que todas as 3 são coletadas superficiais, não são coletas profundas. E aqui uma quarta coleta no ponto 4, que é do horizonte número 4. Certo? Tipo de solo número 4. Aliás, horizonte de solo número 4. De posse dessas informações, você pode, então, identificar através dessas amostras os parâmetros de resistência do solo, em suas várias camadas, tá? Através de ensaio de laboratório, e aí dimensionar o projeto executivo que irá
escavar esse talude instável e reedificar o talude estável, né? O processo de retaludamento. Então, isso ficará mais tecnicamente bem feito e adequado se você coletar essas 4 amostras aqui e, por meio de processo de coleta de amostra indeformada, de profundidade pequena, para que elas sejam ensaiadas em laboratório. Então, essa é uma aplicação prática desse conteúdo que nós estamos apresentando. Por fim, gostaríamos de ressaltar, né, que as conclusões, quando o técnico estiver trabalhando com esse tipo de procedimento em campo, a vantagem das amostras indeformadas, né, preservarem o solo, ou seja, mínimo de perturbação na condição de umidade e estrutura do solo, e as limitações dessa técnica, que basicamente é o lençol freático impede a coleta, né, a instabilidade das paredes de escavação também, dependendo do tipo de solo, complica, e a busca de amostras em grandes profundidades também, com esse método de esculpir o bloco não vai ser possível. Aí você tem que trabalhar com um método de coleta de amostras usando o amostrador, como é o caso do Shield. Então a gente agradece pela atenção e solicita que vocês passem a executar os exercícios. Muito obrigado.